Olá, seres humanos do YouTube. Meu nome é Roberta, sou educadora de artes e durante aí um tempão que eu trabalhei em escolas particulares, que tinham apoio, multimídia e tudo mais, eu acabei desenvolvendo um material PowerPoint para me ajudar aí a trabalhar os conteúdos de uma maneira mais dinâmica, divertida, mostrando vídeo, imagem, música, som, né? De uma maneira que conseguisse aí atrair um pouco o interesse dessa molecada para o ensino de artes. Hoje eu não uso mais tanto esse material, porque eu estou na rede pública e não tem muito apoio audiovisual. O PowerPoint ainda tem essa questão do estigma, né, de PowerPoint com texto, né, mas eu tentei fazer um negócio bem legal aí, porque eu já fui designer gráfica, larguei tudo para virar arte educadora. Eu espero que vocês gostem, tá? Resolvi compartilhar esse material com vocês, completo, tá? O material tá desde o Fundamental 2 até o médio, todos os bimestres, de todas as séries, de todos os anos, que eu vou compartilhando aos pouquinhos aqui com vocês pelo YouTube e deixando o link na descrição para download dos materiais. Por favor, respeitem aí a minha assinatura, né? Foi um trabalho muito demorado, chegar nesse resultado me levou bastante tempo, muita reflexão e muito estudo, apesar de também me basear em materiais e apostilas que eu tinha em mãos, mas eu espero que vocês gostem e possam usar aí no dia a dia de vocês, caso tenha apoio multimídia na escola que vocês trabalham. Então, material de arte aí gostoso para trabalhar, de Fundamental 2 e médio completinho, que eu vou disponibilizando aos pouquinhos aqui para vocês. Sem mais enrolação, tá? Vamos começar. Então, eu vou abrir aqui o PowerPoint. As orientações que eu vou dando são referentes a como trabalhar isso em aula, tá bom? Então, a primeira aula de artes do 6º ano não pode ter outro tema que não o que é arte. O que é arte, meus queridos, né, que acabaram de sair do 5º ano e estão tendo agora uma aula com cada professor, que estão tudo perdidão, né? O que é arte para essa molecada? Vocês vão reparar que quando abre essa telinha do que é arte, e eu perguntava, né, e vocês vão perguntar para os seus alunos o que é arte, eles vão falar muito é desenho, eles vão falar várias coisas, né, e aí por esse caminho de discussão com eles é que a gente vai desenvolvendo o restante. Então vamos lá, o que é arte? Para começar, uma provocação, né, para eles de perguntar aí o que vocês acham, né, que tem aí nesse quadro de palavras que tem a ver com arte. O que vocês acham que tem nesse quadro de palavras que tem a ver com arte? A molecada vai olhar o quadro, alguns vão falar, ai, tudo, outros já não, vão achar que feio não tem relação, que caos não tem relação, né? Eles não vão associar muito bem aí com algumas dessas coisas. Signo, eles vão pensar que tá falando signo do zodíaco, então esse slide ele dá bastante pano para manga aí para discutir com eles, para conversar com eles sobre o tema, tá? Le Corbusier, um famoso arquiteto, né, ele disse o seguinte, eu acho muito interessante essa curta frase dele, que a arte é uma série de objetos que provocam emoções poéticas. Vocês concordam com isso? Perguntem, né? Ou se perguntem. Uma série de objetos? Seria objetos? Nós estamos falando aí de mesa, cadeira, um quadro. E quando a gente fala de uma música, a música é um objeto, a gente consegue pegar? Não consegue, né? Então é interessante aí colocar essa provocação de objetos. Seria a palavra mais adequada? Ou talvez a gente possa substituir por coisas. E essas coisas podem ser objetos, estímulos, comportamentos, sons, imagens, lugares, entre diversas outras coisas que compõem aí a arte que ninguém sabe explicar muito bem o que é, né? Então vamos lá, depois dessa provocação, é importante salientar para eles que a arte está relacionada a um tipo de criatividade que não tem muita intenção prática. A gente não faz arte para ser útil no nosso dia a dia, como por exemplo uma colher, uma mesa, uma cadeira. Elas podem ser artísticas? Podem, mas a primeira intenção não é prática.
geralmente a intenção está mais relacionada em representar experiências, visões de mundo, individuais ou coletivas, né? Por meio de interpretações e impressões desse mundo. E essas interpretações podem ser sensoriais, que é pegar, sentir, cheirar, ouvir, né? Podem ser emocionais, afetivas, estéticas, é bonito, é feio, né? E o resultado desse tipo de criatividade, sem intenções práticas e com a intenção de representar o seu olhar sobre o mundo, geralmente é chamado de obra de arte. Mas isso é arte, né? E aqui tem a foto de uma performance da artista Marina Abramovic, que ficou conhecida lá nos anos 70 por conta daquela performance em que ela ficava parada, né? E as pessoas podiam interagir com objetos. E acabou que ela foi hostilizada durante aquela performance e isso virou um marco da arte performática aí mundial. E aí ela fez em 2010 essa performance chamada Artista Está Presente, na qual ela ficava sentada durante todo o período da abertura do museu, sem esboçar expressões, para que os visitantes contemplassem-a e ela também os contemplasse de volta. Então é aquela ideia de você olhar um quadro, mas na verdade você está olhando uma pessoa sem poder esboçar ali muita reação. Essa era a intenção dessa obra nesse momento. E na página seguinte eu disponibilizo um vídeo mostrando mais ou menos como que foi essa performance. Então assim, as pessoas estavam naquela enorme fila para poderem se sentar na frente da Marina Abramovic e contemplar e serem contemplados em volta. E é isso, é arte, gente. A molecada vai ficar meio assim, mas é chato. Mas ela fica ali sentada o dia inteiro. Mas ela não sente fome, ela não sente sede, ela não fica dormindo, né? Tem uma aluna que ficou fixada na afogada com a plástica na mão. Então é bem legal colocar esse tipo de vivência para eles depois de eles verem o vídeo. Que é o que eu proponho nesse novo slide. Que é, e aí, o sexto ano está presente? Primeira aula de sexto ano, né? Aula com conteúdo real. E aí, sexto ano está presente? A ideia aqui é colocar ali uma cadeirinha, uma mesa e outra cadeirinha, uma de frente para outra. Criar esse ambiente da performance da Marina. Gente, tô fazendo vídeo em casa, então vai ter latido de cachorro, tá? Tô fazendo contínuo, como uma aula mesmo. Sexto ano está presente, eles vão se voluntariar, se sentar e se olhar sem esboçar grandes reações, contemplarem uns aos outros. Essa performance na sala é muito engraçada porque tem vezes que os alunos não querem participar, mas quando um voluntário vai lá, geralmente eu falo, então faz comigo, né? Todo mundo começa a querer fazer também e acaba virando uma grande brincadeira, né? Seguindo para o próximo conteúdo, lembrando que essas aulas não conseguem durar 50 minutos, às vezes a interação com os alunos, a participação é tão grande que elas precisam ser divididas em mais de uma aula, tá? A segunda provocação é isso aqui é arte? Esse vídeo eu não coloquei anexo, mas eu vou pôr aqui no YouTube para vocês verem. É de um grupo chamado Stomp, tá? O nome da performance é Brooms, que significa vassouras, em que eles fazem música usando vassoura, né? Então vamos ver o vídeo. Só vou ver um pedacinho aí com vocês para vocês verem todos esses links disponibilizados no PowerPoint. Olha que legal. Vou passar um pouco aqui. Esse já é muito baixo, né? Mas o link tá aí para poder compartilhar com vocês. Tá, eles fazem música aí usando vassoura, gravador de tela online. É isso aí, gente. E esse aqui é a arte. Essa é uma outra performance na qual eles também fazem música apenas batendo as mãos. Então eles batem palma e criam aí uma performance musical. Eu também coloquei o link do YouTube aqui, tá? Então, abrindo o link, vocês vão poder aí ver com eles. Ou se não, vocês podem inserir os vídeos direto no PowerPoint
né, anexando esse link. É que eu tinha colocado o vídeo mesmo, mas aí na hora de compartilhar, enfim. Enfim, o vídeo também é um meio humorístico, né? E depois dessa provocação, trabalhar com eles e aí, apenas bata as mãos e forme músicas. Né? Como eu trabalho essas atividades com eles, geralmente eu faço uma espécie de competição entre fileiras. Então, por exemplo, a primeira fileira, o primeiro aluno vai criar um ritmo. Ele tem que criar um som contínuo e não pode parar e não pode mudar o ritmo, o tempo desse som. Então eu dou um exemplo para eles, por exemplo, começa batendo na mesa de um jeito simples e com um espaço de tempo. Então, por exemplo, os alunos vão lá, o aluno da primeira carteira, opa, bate forte. Aí o aluno da segunda carteira, ele precisa dar continuidade para esse som, com outro som no espaço entre esse, né? E que também seja contínuo. E aí cada aluno vai inserindo o som, às vezes ele pode inserir inclusive o canto, a fala, e aí depois no final a gente faz uma votação para ver qual fileira fez uma música mais legal, mais criativa, tá? E aí, para fechar, afinal, o que é arte? Tem quem pense que isso é arte, Mona Lisa é arte, mas na verdade ela é um exemplo de obra clássica, né? E não é só de obra clássica que é feito o mundo da arte, a diversidade da arte é imensa, porque ela envolve não só o que a gente vê, mas o que a gente sente e o que a gente pensa, né? E fechamos aí, você conseguiria imaginar um mundo sem arte? A molecada olhando uma imagem como essa, eles vão se questionar, nossa professora, então quer dizer que Star Wars é arte, que jogos como Fortnite ou história em quadrinho, tudo isso é arte? Marvel faz arte? Tem quem questione a qualidade da arte de algumas coisas, mas sim, né? A arte está envolvida em todos esses processos. E que o mundo sem arte seria muito sem graça, porque agora eles percebem que a arte ela está envolvida em quase tudo que eles têm nesse mundo de entretenimento deles. Né? E para fechar, a gente sempre acaba voltando um pouco para o desenho, afinal eles têm caderno, eles precisam, né, trabalhar o desenho, o risco, então eles já trabalharam performance, já trabalharam música e agora por fim eles vão fazer um desenho de qual tipo de arte é a favorita deles. Lembrando que existem milhares e dezenas e diversas formas de se fazer arte e aqui eu coloco um exemplo, tá bom? Para eles poderem entender que pode ser um jogo, que pode ser um artesanato, um teatro, uma música, uma escultura, que existem muitas dezenas e centenas de formas de arte. Enfim, próxima aula de sexto ano ainda do primeiro bimestre, leitura de obra de arte. Ainda vou decidir se vou entrar com leitura de obra de arte do sexto ou se eu vou para o sétimo, primeiro bimestre também. Tô pensando aqui, mas espero que vocês gostem, é isso aí. Se gostou, deixa um like para fortalecer o trabalho de mais uma arte educadora inconformada com essa crescente onda de desvalorização da cultura nesse mundão afora. E é isso aí. Valeus, muito obrigada!